Olá, boa tarde. Começa agora o Comunicação Livre, esse espaço que a gente tem aqui de bate-papo, que eu posso levar para você coisas que eu acho legais, a beça, que você precisa conhecer e saber. No programa de hoje eu vou conversar com as minhas Marias, Maria Ângela e Maria Lúcia. Elas são da Aristotando, uma empresa, um negócio, um grupo de gente inteligente que faz com que os seus filhos, não só os seus filhos, mas você também, dependendo de onde você está no estudo, tenha uma nova percepção a respeito de conhecimento. Lá em casa, por exemplo, Deus me livre e guarde de ter que aguentar ensinar o João Pedro, eu não ia conseguir. Graças a Deus eu tenho a Maria Ângela que está sempre lá em casa e ajuda e faz com que a nossa vida flua tranquilamente. Então a gente vai conversar sobre Aristotando, sobre a empresa, o que funciona e como é que é essa nova percepção a respeito do ensino individualizado. Aquele que não rola na escola, porque o professor tem que dar para 30, 40, 60 alunos. E aí com Aristotando seu filho vai conseguir ter esse cuidado, esse primor diferenciado. Fica comigo que a gente volta rapidinho. A verdadeira beleza está nos detalhes. E para transformar tudo o que há em você, conte com uma equipe especializada. No Salão e uma Cabeleireira, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia transformada. Rua Paulo Barbosa, 105, loja 16. E uma Cabeleireira, revelando a beleza que está dentro de você. O Spa Life, fisioterapia e estética, oferece há quase uma década o melhor em bem-estar e fisioterapia no centro de Petrópolis. Contamos com uma equipe especializada que promove RPG, pilates, fisioterapia funcional e neurológica, além de traumatorpedia, escola da coluna e tratamentos estéticos com valores acessíveis. Aceitamos planos de saúde. Venha e confira. Rua 16 de Março, 39, sobre a loja 109. Spa Life. O cuidado que você precisa está aqui. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvidos, além de hidratação e taxi dog. Conheça nossas instalações e conheça melhor o nosso trabalho. Rua Bernardo Proença, 601, em frente à UPA de Cascatinha. Telefones 2280-3253 ou 99280-2733. Pet Lover, o cuidado do seu pet está aqui. O Espaço de Artes Cairós funciona desde 2014 e oferece aulas individuais e em grupos de diversos instrumentos musicais. Disponibiliza atividades aeróbicas, dança e canto. E também oferece reforço escolar e aulas teóricas de música e desenho. Qualidade no ensino, excelentes profissionais, ótimo ambiente e localização privilegiada. Venha nos conhecer! Olá, estamos de volta com Comunicação Livre nesse nosso espaço de bate-papo e hoje eu recebo aqui no Museu Imperial, nessa gravação, as minhas Marias. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Primeiro, obrigada por vocês terem se despendido de onde estavam pra gente bater esse papo. Mas primeiro, pra gente apresentar vocês pro telespectador, quem ainda não viu nada de vocês, de lá pra cá. Maria Lúcia, com o que você trabalha? Qual é a tua formação para o nosso telespectador te conhecer?
Atualmente eu trabalho com educação infantil, mas eu sou formada em licenciatura, né, especificamente em História. Fiz uma pós-graduação em EJA e outra em Política e Sociedade. Nossa, política e sociedade é chique, né? É para poder entender esse mundo doido que a gente vive? Sim. Esse mundo doido que a gente vive e outros por aí que a gente não tem tanto contato. Legal. Então também um paralelo entre a nossa sociedade e aí os nossos costumes e hábitos do Brasil com outros, porque às vezes a gente acha que tá mandando super bem, mas se você tá no exterior, você tá pagando um mico muito grande. Né? Tem uns que a gente ouve pela internet que podem ser mitos ou verdades, arrotar a mesa na China e não sei o que, coisas assim básicas de etiqueta, mas que tem a ver também com o contexto que você pode estar cometendo os crimes, não é verdade? Sim. Legal. Isso é importante a gente entender porque o Brasil não é tudo. Não é a pátria, não é acima de tudo, não. É só dentro aqui do nosso quadrado. E dentro do Brasil a gente tem que entender que tem vários Brasis, né? Vários jeitinhos diferentes. Porque a gente tem uma coisa que outro dia desse eu ouvi Maria Ângela falando lá em casa com o João Pedro, nós temos dimensões continentais. Essa nossa extensão, essa coisa do Oiapoque ao Chuí, de um lado para outro, é muita terra, é muita gente e nessa muita gente dá espaço para ser muito diferente. É isso. Maria Ângela, eu sei tudinho de você, mas conta para o nosso telespectador qual é a tua formação para a gente conseguir daqui a pouquinho explicar para eles por que vocês estão aptas para falar o que eu vou falar que vocês são aptas. Tá certo. Eu sou formada em História e licenciatura pela UCP, formamos juntas, né, inclusive. E fiz uma pós-graduação em História Militar, especializada em escravidão, né, escravidão na Marinha. E agora eu faço mestrado na UERJ em História Social do Território. História Social do Território? Não entendi, me explica. É voltado para a história social no contexto de estudar mesmo a sociedade, né, todas as questões sociais do Brasil ou do mundo. E do território porque a gente se limita especificamente em um lugar, ou seja, no Brasil, ou em um estado, uma cidade, e no período, né? Porque na verdade, quando você fala assim que você é historiadora, ok, você é historiadora, estudou história, entende a concepção da importância da história, mas se foca num período, não é isso? Exatamente. Porque ninguém sabe tudo de todos os tempos, de todas as pessoas e de todas as coisas. E cada vez mais a história, ela entende isso, né? Que você precisa focar em um tempo, em um limite, em um lugar, para ficar uma pesquisa mais profunda, né? Muito legal. Quando é que surgiu, e aí assim, com a formação acadêmica de vocês explicitada, quando é que surgiu o momento em que vocês perceberam que precisavam devolver um pouco para a sociedade? Já começar a devolver, né? E aí criaram a Aristotâmbula. Pode? Na verdade, a Aristotâmbula surgiu depois, a gente formou em 2015, né? Certo. Aí tem toda aquela coisa, né, de monografia, aí a gente, em 2017, né, mais ou menos, a gente já começou com a ideia. Aí já trabalhava com reforço, né, depois que eu comecei a pós-graduação. E aí a gente começou a perceber que os alunos, eles tinham uma carência de várias matérias que a gente não conseguia atender, né? De pais pedirem aula de matemática, a gente não conseguia. E aí vários professores também, né, em Petrópolis, que é uma fábrica de professor, né? É verdade. De bons professores. Sim. E aí a gente juntou essa galera, né, e pensou, por que não, né, a gente oferecer isso e oferecer na casa das pessoas, né, porque é diferente do que a gente costuma ver, né, de ter um cursinho, e aí no caso o professor vai até a casa do aluno e explica a matéria, a gente organiza isso para o aluno. E mais do que a aula também, a gente começou uma preparação para organizar a vida do aluno. Ótimo. Que é voltado para essa questão, né, de ter tempo de fazer todas as atividades, que essa modernidade ela é muito tumultuada, né, tanto para adulto quanto para criança, né, de ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo e aí eles não conseguem se organizar, né, a gente já não consegue, né? É verdade. E para eles é mais difícil, né, e a gente oferece essa Com certeza. Vamos começar, vamos, como todo bom problema, a gente divide em partes para conseguir resolver tudo. Maria Lúcia, me explica, e explica para o nosso telespectador, assim, o que é reforço escolar? Porque quando eu era estudante pequena, a gente entendia que assim, você ia para o colégio e quando você fosse ruim, quando você não tivesse dificuldade, quando seus notas estivessem muito ruins, quando seu pai achasse que você era um burro, porque era assim, né, pelo menos
eu sou de 83, era mais ou menos, eu vou ter um reforço escolar. Aí você tinha tia, era uma tia que te ajudava. Esse era um reforço escolar. Como é que é hoje o reforço escolar entendido? Então, o reforço escolar hoje, ele não tem mais só essa preocupação com a nota, com o desenvolvimento só escolar. Porque para o aluno crescer integralmente, seus valores, as suas habilidades, tudo isso tem que ser trabalhado. Então não adianta você chegar, dar uma matéria, um conteúdo, para isso não ser absorvido. Certo. Né? Nós temos que entender que o estudante, a criança, o adolescente, eles não são neutros. Eles têm as suas opiniões, suas habilidades, eles têm características diferentes. Então a gente tem que levar em conta que não pode tratá-los igualmente. Isso não existe, são pessoas diferentes, né? Então a gente busca, através dos interesses, das mídias, do que gosta de usar e como usar isso como uma ferramenta. Estudar não é mais o reforço escolar, né? Ele não é mais aquele símbolo de repetição, de forçar. Você não precisa forçar para fazer com que a criança, o adolescente, o adulto aprenda, né? A gente precisa criar mecanismos, certo, que abracem a personalidade do aluno. Muito legal. Então, você não vê mais a necessidade de ser aquela coisa sofrida, né? Porque senão o conhecimento, muito do que se entende hoje sobre o que é conhecer, sobre o que é a educação, é distorcido por causa dessa maneira antiga, pesada, maçante que era feito. É verdade. O meu marido, Maurício, tem esqueci o termo que ele usa, mas dos canais que ele segue é de um comediante, depois eu vou botar o nome aqui porque eu não vou conseguir lembrar agora. E aí, sempre que ele assiste os vídeos, o cara fala que o problema da educação é que é como se fosse um quartel. Sim. Todo mundo de uniforme, com horário para chegar, bate sino para viver, todo mundo enfileirado. E aí você tem que aprender naquele período de 45, 50 minutos que foi predeterminado. E aí é verdade, né? Assim, quando o conhecimento ele é mais suave, a coisa é muito mais interessante, né? É esdrúxulo, mas eu ando jogando um joguinho com meu filho que ganha centavos de dinheiro de vez em quando, e as coisas que ele vem atrelando matérias com o jogo, que ele grita desesperado: aprendi que DNA! O povo tem 3 corações, porque ele tá aprendendo e tá usando numa prática mais flexível, né? Acho que isso é muito interessante. Voltando lá pro início do que vocês falarem, que eu acho que valia a pena a gente salientar pro nosso telespectador lá de casa, vocês falaram que nem todo mundo gosta de todas as matérias, então tem mais habilidade com uma e tem mais habilidade com outras. Maria escreveu um artigo que foi publicado agora há pouco na Tribuna de Petrópolis. Eu achei interessante, muito interessante, porque eu li no jornal um parágrafo que você fala do Einstein. E eu queria que você falasse isso para o nosso telespectador lá de casa, para ele entender esse teu pensamento a respeito das nossas diferentes habilidades, que eu acho que cabe muito bem para poder explicar para o nosso telespectador. Sim, o Einstein, né, que eu citei na tribuna, isso, é porque ele realmente não ia bem nas matérias humanas. Mas ele era genial nas exatas, né? Como a gente conhece até hoje, sim, né? Uau, criou coisas que revolucionaram o mundo do pensamento. Mas para fazer provas e para passar na universidade, inclusive, ele tinha que passar pelas matérias humanas, né? E essas matérias acabavam sendo para ele muito mais difíceis, né? E para outros alunos não, né? Isso vai variar de aluno para aluno. Mas a escola é exatamente isso, né? Que a Maria Lúcia falou, que você tem que aprender naquele mesmo ritmo, né? Você tem que aprender naquela mesma forma, no mesmo tempo. E nem todo mundo consegue, né? Isso não é um problema? Eu acho que é bom até que você tenha essa diversidade na escola para você enfrentar desafios também, né? Porque você não vai bem em matemática, mas você vai muito bem em história. E aí você tem um desafio para enfrentar ali naquele tempo, né?
E você precisa só saber lidar com isso, né? Todo mundo pode fazer tudo, né? Desde que seja da forma correta, né? E é isso que a gente trabalha na Aristotando, né? Métodos para que aquilo seja mais agradável, para que ele consiga absorver aquele conteúdo de uma forma melhor do que só naquele método, né? Que o professor na escola não dá conta de fazer um método para cada aluno, né? Sim, Natural, é muito aluno, é muito pouco tempo e tem várias restrições, às vezes até restrições estabelecidas pelo governo federal, pelo governo municipal, pelo sistema aplicado, porque, por exemplo, lá no colégio do meu filho, o sistema é o SAS. É um ótimo sistema, que tem uma aprovação fantástica no vestibular, mas talvez em algum momento tenha um pacote de formatação que não seja bom para o João Pedro, por exemplo, que é o único que eu sei, que entendo, né? E aí, voltando a falar desse quadradinho, eu me lembro que um dia a gente estava conversando e aí era um momento mãe desesperada com professora super tranquila e aí a gente conseguiu entender que o João Pedro era visual. Esse é um diagnóstico interessante que vocês fazem no início do trabalho. Como é que é a melhor forma de aprendizado daquele aluno? Como é que vocês fazem isso? Como é que você fez para poder entender que o meu Bacuri é visual e hoje eu sei que eu sou auditiva digital? Como é que é isso? Quando a gente começou as aulas do João Pedro, eu já fiz um testezinho pequeno mesmo, eu mostrei para ele uma imagem e dei um tempo para ele memorizar a imagem e depois desenhar, que ele falou já que gostava de desenhar, né? Então já foi naquele momento ali que eu percebi que eu podia usar com ele. E aí ele desenhou perfeitamente a imagem, olhando 10 segundos. E aí eu falei, gente, como assim? E ele lembrava de detalhes, era até um relógio. E ele lembrava do horário, dos ponteiros, da posição, de tudo. E eu fiquei, como assim, né? Coisa que eu não conseguiria fazer. E aí passei pra ele também umas palavras e pedi ele pra memorizar as palavras. Eu falei, ele ouviu. E aí depois dei pra ele ler. E aí ele conseguiu fazer, mas o relógio realmente saiu muito na frente, Muito né? melhor. Muito melhor. E aí, de que forma você utiliza isso, essa certeza de que ele é visual, que ele tem habilidade visual, no dia a dia dele, nas aulas de reforço? Geralmente a gente tem mania de dar aula falando muito, né? Porque o professor gosta muito de falar. E aí eu fui falando, e eu percebia que ele gravava mais quando eu mostrava a imagem pra ele, né? Mostrava no livro, mostrava no celular, ou levava a imagem. E aí eu mostrava, né? Tem até o exemplo que ele gravou muito bem, que até na última aula ele estava falando que a gente estudou no ano passado, que era dos escravos vindo pro Brasil, dos navios. E aí eu mostrei pra ele uma imagem e ele lembrou da imagem. Ele, eu lembro disso, eu estudei isso é aquela imagem, não sei o quê. Aí eu, isso mesmo. Ele lembrava do número de escravos que vinham. Coisa que eu também não lembrava, né? Porque a gente dá aula e esquece. Ele não esqueceu porque ele gravou com a imagem, né? Que legal. Isso é muito Mamãe legal. ficou orgulhosa. Maravilha. Eu vou fazer um breve intervalo. A gente volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo para você entender a importância que é que o seu filho tenha um reforço, um acompanhamento que seja direcionado para quem ele é. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. 90% das empresas encerram as suas atividades no primeiro ano. Somente 5% delas continuam após 5 anos. Empreender no Brasil é difícil, mas se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Superamos desafios dos mais diversos segmentos, empresas de todos os portes em cenários de crise. Mas todos tinham algo em comum, eles não estavam sozinhos. A Costa Salgueiro Consultoria possui planos sob medida para a sua empresa. Conheça a Costa Salgueiro Consultoria Gestão de Negócios. Conte com a nossa equipe para aumentar seus resultados. ISAS oferece há quase 30 anos educação de qualidade em Petrópolis, com turmas de educação infantil ao ensino médio. A escola vem ganhando destaque na preparação para o ingresso na universidade. O ISAS é conveniado ao sistema SAS, com plataforma que potencializa o aprendizado e as habilidades do aluno. Conheça de perto nossa metodologia. Rua Quissamã, 2139. O caminho para a evolução do seu filho está aqui.
tenha mais pesadelos com roupas sujas. A Casa de Lavar é uma lavanderia com jeito de casa. Lavamos, secamos, higienizamos, passamos e fazemos pequenos reparos. Dobramos e entregamos sua roupa com cheirinho de limpeza. Pacotes especiais para solteiros, casados, famílias pequenas e grandes e empresas. Invista na sua qualidade de vida. Venha para a Casa de Lavar. Está difícil acompanhar o conteúdo escolar? Faça da sua dificuldade uma oportunidade de aprender. Na Aristotando você aprende a estudar com uma equipe preparada para lidar com laudas educacionais e inclusão. Nossa equipe de professores especialistas vai até você no conforto e segurança da sua casa. Acompanhamento da alfabetização ao ensino médio com métodos exclusivos e compromisso com o seu sucesso. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal. Profilaxia, restauração, clareamento dental, aparelho ortodôntico, prótese dentária, implante, tratamento de canal, cirurgia, periodontia, odontologia estética. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, ortodontia e odontologia estética. A academia que você já conhece agora tem 2 espaços com uma estrutura especial para musculação, aulas coletivas como spinning, jump, ritmos, pilates e localizada, e um centro de lutas com diversas modalidades. E uma grande novidade, a Corper Teens, onde crianças e jovens são acompanhados por professores da unidade para auxiliar no desenvolvimento junto às atividades físicas. Rua Bernardo Proença, número 156, loja 1. Academia Corper, de domingo a domingo, aqui é o lugar certo para você. Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha participar de um sarau imperial. Quem sabe se és constante, se Ruth Godinho, aulas particulares de piano. Metodologia inovadora e estimulante, do clássico ao popular. Aulas a partir dos 5 anos e para todas as idades. Nível iniciante, intermediário e avançado. Conteúdos práticos e teóricos, para quem já sabe ou quer aprender a arte da música. Agende uma aula experimental sem custo. Telefone 992214872. Edifício Cinda, Sala 1010. Ruth Godinho, aulas particulares de piano. A Radioserra Centro Regional de Tratamento em Radioterapia está em Petrópolis há 15 anos, bem perto de você. Na Radioserra você encontra o que há de mais moderno em equipamentos, médicos especializados e um atendimento humanizado em respeito à sua vida. Excelência e tecnologia a serviço dos pacientes fazem da Radioserra referência na região serrana. Tudo isso para você ficar bem durante o tratamento. Temos convênio com o SUS e vários planos de saúde. Estamos de volta com Comunicação Livre, esse espaço de bate-papo da gente. Hoje conversando com Maria Lúcia e Maria Ângela da Aristotando. A gente estava falando um pouco da Aristotando, da experiência, da forma que vocês agem com os alunos, e é óbvio que aí eu estou utilizando o João Pedro, meu filho, para poder dar um paralelo, porque eu sei o que vocês fazem, eu sei como é que funciona, e eu sei que de verdade eu estou satisfeita com o atendimento que eu tenho lá em casa com vocês. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de como é que os pais podem entrar em contato e quando é o momento certo. É quando você diagnostica que o filho não está tendo os resultados certos, ou é porque você quer que ele entenda melhor essa percepção de estudar? Porque o João Pedro, eu sei que Maria fez isso,
não é só a questão do conteúdo, não é um reforço conteudista, não é só isso. Ajudou o João Pedro a entender a agenda, a entender compromisso, a entender horário. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Posso? Tudo, a gente, quando parte do princípio de querer ensinar de verdade, né, não é o ensino do decorar, o ensino do vou fazer a prova, não preciso mais disso. Certo. Os conhecimentos, eles estão no nosso dia a dia, né? Eles estão, em algum momento você vai usar o que você aprende. Não precisa ser só para aquela prova. Para você se constituir como um cidadão consciente, como uma pessoa participativa, conscientemente, você tem que ter esse alicerce. Você tem que ter essa base. Então, o momento que você busca é o momento que você acha que vai ser o ideal para ter esse alicerce, para ter esse embasamento. Certo. Não é possível que na escola todas as suas características sejam contempladas. Então, por que não investir numa... Eu não gosto nem de usar o termo reforço, né? Mas numa experiência que vai te proporcionar contemplar partes que o seu filho não tem contemplado. Né? Habilidades. Muitas vezes em conversas, porque quando a gente vai conhecer a família, a gente também quer ouvir o aluno. Então, é importante porque a gente descobre o que ele gosta, a gente descobre habilidades e estimula isso. Então, o momento de investir nisso é o momento que você quer investir numa experiência que vai fazer o seu filho, o seu sobrinho ou você mesmo crescer, observar o mundo de uma forma diferente. A gente está aqui no pós-férias, né? Depois desse intervalo que tem o primeiro semestre. E aí, assim, metade do caminho já se foi, né? Tem aquelas 2 notas lá para trás que às vezes a gente não conseguiu recuperar. Dá tempo ainda? Para quem tá pensando assim, eu tenho problema de notas, eu quero aprender, eu quero ter um novo tipo de experiência, mas eu preciso matar esse coelho. E aí, como é que faz? Dá tempo? Dá tempo sim. Todas as aulas elas são voltadas para a necessidade, né, do aluno. Então, seja ele na parte de se organizar, ou seja na parte de realmente precisar de uma aula que vai explicar o conteúdo que ele não conseguiu pegar na escola, né, para fazer a prova, a gente tenta organizar aristotando, né, os professores que a gente tem, para atender o aluno na necessidade dele. Maravilha. Queria que você falasse um pouquinho sobre uma questão de ordem muito prática que eu vi você trabalhando e com certeza, Maria Lúcia, também trabalha com isso, que é assim, às vezes o João Pedro, ele tá num conteúdo no 8º ano, mas que como ele não teve essa base lá embaixo, ele não consegue chegar aqui porque tá faltando isso aqui. E eu já vi várias vezes você, então peraí, o problema não tá aqui, o problema tá do lado de cá, então você vai recuperando até chegar aqui, é isso? Como é que é esse passo a passo? A gente faz uma análise, né, com o aluno, a gente conversa, vai conhecer a família, né, como a Maria Lúcia falou, e aí a gente vê também qual é o problema dele, porque o aluno também consegue expressar isso, né, de alguma forma. Então a gente junta o que a família traz pra gente com o que o aluno traz também, né, e ouve os 2 lados, e aí a gente vê aonde que tá a dificuldade dele. Qual é a matéria, se é em matemática, por que ele não gosta, qual foi o momento que aquilo ali se tornou um problema para ele. E a gente tenta resolver aquilo, né, da forma específica que ele vai conseguir desenvolver mais na frente. Maravilha. Para o nosso telespectador de casa, informações práticas, como obter informações sobre Aristotano, já que vocês vão em casa, significa que vocês não têm uma loja, não têm um ponto fixo, mas vocês estão no nosso mundo, aquele outro que é o digital, não é isso? Exatamente. Conta pra gente. A gente está no Facebook e no Instagram, o nome é Aristotando mesmo, e no WhatsApp Aristotando também. do Aristóteles. Exatamente. Tá ótimo, chiqueira. Até vem, né, por causa do método de ensino, né, que o Aristóteles tinha, essa coisa do conhecimento, né, que é muito legal, a gente trouxe também para o nosso mundo. Maravilha. Então procurou nas mídias sociais, Facebook e Instagram, também tem o WhatsApp, não é isso? Também tem o WhatsApp. Quer falar o número? 24, né, do DD 99310 5075. Maravilha. Consegue encontrar vocês para fazer com que esse
peso não seja mais um peso, seja um aprendizado. Exatamente. Maravilha. Meninas, foi um grande prazer de verdade. Obrigada. Espero que um monte de gente entre em contato com vocês, porque eu posso dizer, enquanto mãe, e aí não só mais enquanto jornalista e tal, nesta Carla que me cabe de ser mãe, graças a Deus eu tenho as Marias comigo, gente, vocês não têm noção. Obrigada de verdade por terem assistido até aqui. A gente volta na próxima semana. Beijo grande, tchau, tchau.